Fortaleza, 2018. O sol se escondia atrás de uma camada espessa de nuvens, tingindo o céu de um laranja opaco que refletia nas poças d'água deixadas pela chuva da tarde. O ar carregava o cheiro salgado do mar misturado ao de asfalto molhado, e o som distante das ondas se misturava ao barulho constante das buzinas e das vozes apressadas do centro da cidade. Era o tipo de entardecer que fazia o tempo parecer mais lento, como se algo estivesse prestes a acontecer. Uma calmaria densa, cheia de presságios. Naquele cenário, um homem de 27 anos caminhava pela Avenida Beira-Mar, com o olhar perdido no horizonte e um semblante que misturava cansaço e contemplação. Seu nome era Lucas Mendonça. Lucas trabalhava como técnico em informática, um daqueles profissionais discretos que passam despercebidos nos corredores de escritório e lan houses. Seus amigos o descreviam como calmo, introspectivo, às vezes, misterioso. Morava sozinho em um pequeno apartamento no bairro Aldeota, a poucos quarteirões do mar. O lugar era simples. Uma sala com cortinas brancas, um sofá gasto e uma prateleira cheia de livros técnicos e algumas revistas antigas de fotografia. Lucas gostava de observar o mundo através de lentes, fosse pela tela de um computador ou pela objetiva de sua velha câmera analógica. Naquela sexta-feira, dia 12 de outubro de 2018, algo no ar parecia diferente. O vento que soprava do mar trazia uma sensação de inquietude, como se a cidade, em sua rotina ruidosa, guardasse segredos à beira de serem revelados. As luzes dos quiosques piscavam, refletindo nas ondas que quebravam suavemente na areia. Lucas caminhava devagar, com o celular na mão, revisando mensagens. Um som breve de notificação o fez parar por alguns segundos. Ele franziu o senho, digitou uma resposta curta e guardou o aparelho no bolso. Pessoas passavam ao seu redor. Casais, vendedores ambulantes, corredores suados e turistas encantados com o pôr do sol. Ninguém notava o jovem de camiseta cinza e mochila preta, solitário, recortado contra o brilho alaranjado do horizonte. Mas se alguém observasse com atenção, talvez percebesse algo diferente em seu olhar. Havia ali uma mistura de preocupação e decisão. Como se Lucas estivesse prestes a fazer algo que vinha adiando há muito tempo. Enquanto o entardecer cedia lugar à noite, as luzes da cidade acendiam uma a uma, desenhando uma fortaleza vibrante, viva, mas também carregada de sombras. O som dos bares começava a crescer, e o cheiro de comida de rua tomava o ar. Lucas seguiu andando até um pequeno café próximo à Praça dos Estressados, um lugar discreto, frequentado por poucos. Pediu um café preto, sentou-se à mesa do canto e observou o movimento da rua pela janela. O barulho do trânsito soava, distante ali dentro. A música ambiente era suave, e a iluminação amarelada dava ao local uma atmosfera acolhedora. Lucas mexia o café distraidamente, o olhar fixo em algo além do reflexo do vidro. Parecia estar esperando alguém. Seu pé batia impaciente no chão, e de tempos em tempos ele olhava o relógio. Às 19h42, o sino da porta tocou e uma mulher de cabelos escuros entrou. Ela o avistou. Sorriu de leve e caminhou até sua mesa. O nome dela era Camila Vasconcelos, uma colega antiga de faculdade. Os dois não se viam havia quase 3 anos, desde que Lucas deixara o curso para trabalhar. A conversa começou tímida, entre frases curtas e lembranças vagas, mas logo o clima se tornou mais sério. Camila parecia nervosa, olhava para os lados e falava em tom baixo. Lucas se inclinou sobre a mesa, atento. Ela tirou algo da bolsa, um pequeno pendrive prateado, e empurrou até ele. "Guarda isso para mim", disse, sem encará-lo. "Se acontecer alguma coisa, você vai saber o que fazer." Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, o olhar fixo no objeto. Perguntou o que era aquilo, mas Camila desviou o assunto, dizendo apenas que era melhor ele não saber. A tensão entre eles era palpável. O som de talheres e xícaras ao redor parecia distante, como se o tempo dentro daquele café tivesse desacelerado. Lucas guardou o pendrive no bolso da mochila, hesitante, e a conversa terminou abruptamente quando ela recebeu uma ligação e saiu às pressas, sem se despedir direito. Do lado de fora, o vento soprava mais frio. Lucas permaneceu no café por alguns minutos, tentando entender o que acabará de acontecer. Uma estranha sensação de perigo começou a tomar forma em seu peito, embora ele não conseguisse explicar o motivo. Olhou novamente para a mochila, onde o pendrive estava,
e teve a súbita vontade de devolvê-lo. Mas algo, talvez curiosidade, talvez intuição, o fez ficar. Enquanto pagava a conta e deixava o café, uma moto preta passou devagar pela rua, o farol iluminando brevemente seu rosto. O motociclista usava capacete escuro. Por um instante, pareceu observá-lo. Lucas seguiu seu caminho pela calçada, sem imaginar que aquele seria um dos últimos olhares que alguém teria dele. Na manhã seguinte, o sol voltou a brilhar forte sobre Fortaleza, refletindo nos prédios de vidro e no mar que cintilava ao longe. Lucas acordou mais tarde que o habitual, o som distante dos carros e dos vendedores ecoando pela janela entreaberta. Ainda meio sonolento, lembrou-se do encontro com Camila e do pendrive que agora repousava sobre sua mesa, ao lado do notebook. A luz do sol fazia o metal prateado reluzir, e algo naquele brilho o deixava desconfortável, como se aquele pequeno objeto guardasse algo que não deveria ser visto. Preparou um café forte e sentou-se diante do computador. Por alguns segundos, hesitou antes de conectar o pendrive. O sistema reconheceu o dispositivo, mas não mostrou nada. Apenas uma pasta oculta, nomeada com um código estranho de letras e números. Lucas, curioso, ativou a exibição de arquivos ocultos e clicou. Dentro havia apenas um vídeo, com o título Noite _0710. Ele respirou fundo antes de abrir. A tela mostrou imagens de uma rua escura, filmada de dentro de um carro. Havia vozes abafadas, sons de passos, e de repente, um grito distante. A gravação terminava abruptamente. O coração de Lucas acelerou. Voltou o vídeo, aumentou o volume, e tentou identificar algo. Uma placa, um rosto, um som mais claro. Mas a imagem era tremida demais. A única coisa que conseguiu distinguir foi uma parede pichada com a palavra coral. Ele fez uma busca rápida no Google e descobriu que havia um galpão abandonado com esse nome, nos arredores do bairro Mucuripe. O local era conhecido por histórias estranhas, movimentação à noite e sumiços de moradores de rua. Lucas salvou o arquivo em uma pasta protegida e tirou o pendrive do computador. Sentia-se dividido entre o medo e o instinto de descobrir mais. Pensou em ligar para Camila, mas as mensagens que enviou ficaram sem resposta. Tentou o número dela, mas a chamada caía direto na caixa postal. O silêncio do outro lado da linha soava como um aviso. Ainda assim, ele decidiu sair de casa e investigar o galpão. Era por volta das 4 da tarde quando Lucas estacionou sua moto próximo à entrada do antigo galpão coral. O lugar era grande, cercado por muros grafitados e cobertos por musgo. O portão de ferro estava entreaberto, rangendo com o vento. Um cachorro magro rondava a calçada, e o cheiro de ferrugem e maresia impregnava o ar. Lucas entrou devagar, com o celular em modo gravação. A luz do sol atravessava as frestas do teto quebrado, projetando feixes dourados sobre o chão de concreto coberto de poeira e pedaços de madeira. Lá dentro, o som das ondas quebrando próximo ao cais se misturava ao eco distante de passos. Lucas parou por um momento, tentando entender se vinha de alguém ou se era apenas o vento jogando com sua imaginação. O coração batia forte. Ele seguiu por um corredor estreito até uma sala nos fundos, onde encontrou papéis espalhados, latas enferrujadas e uma parede repleta de fotos coladas. Aproximou-se. As imagens mostravam pessoas, algumas conhecidas, outras não. Entre elas, uma foto de Camila, cercada por datas e anotações escritas à mão. O sangue gelou em suas veias. No canto inferior da parede, um nome aparecia circulado várias vezes: Lucas Mendonça. Ele recuou um passo, o corpo inteiro tremendo. Tinha a sensação de estar sendo observado. O celular vibrou no bolso, e o susto o fez deixar escapar um suspiro alto. A tela mostrava uma mensagem de número desconhecido. Saia daí agora. Lucas girou o corpo, os olhos percorrendo o espaço em busca de movimento. Nada. Apenas o som do vento, arrastando folhas e poeira. A adrenalina o impulsionou para fora do galpão, o coração disparado. Montou na moto e acelerou sem olhar para trás. A sensação de estar sendo seguido não o abandonou, nem por um segundo. Quando chegou em casa, trancou as portas, fechou as cortinas e apagou as luzes. O relógio marcava 19h27. Respirava com dificuldade, o corpo suado. Tentou raciocinar, entender o que estava acontecendo, mas cada pensamento levava de volta àquela parede cheia de rostos, o dele entre eles.
Decidiu copiar o vídeo para um HD externo e apagar os vestígios do pendrive. Mas, ao conectar o dispositivo novamente, percebeu que os arquivos haviam sumido completamente. Naquela noite, Lucas não dormiu. O som da chuva batendo nas janelas e os relâmpagos iluminando o quarto criavam uma atmosfera pesada. A cada trovão, ele imaginava passos, sombras, rostos. E, por algum motivo, lembrava-se do olhar de Camila, assustado e urgente. Algo terrível estava prestes a acontecer. Ele sentia isso. Se você gosta de histórias reais e misteriosas como esta, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Assim, você ajuda a trazer mais casos como o de Lucas Mendonça. Na manhã do dia 14 de outubro de 2018, Fortaleza acordou envolta em um nevoeiro raro. A cidade parecia diferente, silenciosa, como se o próprio tempo tivesse decidido parar por alguns instantes. No pequeno apartamento de Lucas Mendonça, o celular tocava sem resposta. O som insistente ecoava pelo cômodo, refletindo nas paredes nuas e no café frio deixado sobre a mesa. Nenhum movimento. O silêncio que pairava ali começava a se tornar incômodo, quase sufocante. A primeira a estranhar foi a vizinha do andar de baixo, Dona Irene, uma senhora aposentada que costumava ver Lucas saindo cedo com a mochila nas costas. Ela percebeu que, naquele domingo, a porta do apartamento dele permanecia fechada, e o som do rádio, que sempre tocava MPB de manhã, não se ouvia. Ao anoitecer, quando o corredor já estava escuro, ela decidiu bater. Ninguém respondeu. Mas Dona Irene juraria ter ouvido um som abafado vindo lá de dentro, como o arrastar de móveis ou talvez algo caindo no chão. Na segunda-feira, 15 de outubro, Lucas não apareceu no trabalho. Os colegas acharam estranho, pois ele era pontual e metódico. O supervisor tentou contato, mas o número estava fora de área. No grupo de mensagens do escritório, um amigo comentou que Lucas parecia estranho nos últimos dias, mais calado que o normal. Alguém sugeriu que ele poderia ter viajado, mas ninguém sabia de planos assim. No fim da tarde, Camila também não atendia ligações. Foi então que a mãe de Lucas, Dona Helena, recebeu uma ligação da empresa. A voz do outro lado era preocupada. Ela morava em Maracanã e não falava com o filho havia 2 dias, o que era incomum. Decidiu ir até Fortaleza naquela noite. Quando chegou ao prédio, encontrou o apartamento fechado, sem sinal de arrombamento. Chamou o síndico, e juntos, entraram com uma chave reserva. Lá dentro, tudo parecia no lugar, exceto pela mesa. O notebook estava aberto, a tela travada em um vídeo pausado. A imagem mostrava uma rua escura, a mesma do vídeo do pendrive. Dona Helena sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Chamou pela polícia. Em poucos minutos, o apartamento se encheu de curiosos, agentes e vizinhos cochichando pelos cantos. Os investigadores fizeram as primeiras anotações, tiraram fotos e recolheram o computador. Nenhum sinal de luta, nenhum vestígio de sangue, nada que indicasse uma saída forçada. Mas o relógio parado às 2h37 da madrugada e a janela entreaberta indicavam que algo aconteceu naquela noite. Enquanto isso, na orla da praia de Iracema, pescadores afirmavam ter visto um homem de camiseta cinza caminhando descalço pela areia, na madrugada do dia 14. Diziam que ele parecia confuso, olhando para o mar como quem espera uma resposta. Um deles chegou a acenar, mas o homem não respondeu. Quando desviou o olhar por alguns segundos e voltou a encarar o horizonte, ele já não estava mais lá. A notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente. Sites locais e programas de rádio começaram a falar do caso do técnico em informática que sumiu sem deixar rastros. Nos grupos de redes sociais, teorias começaram a surgir: sequestro, envolvimento com hackers, crime passional, fuga. Alguns mencionavam um galpão abandonado no Mucuripe, onde câmeras de segurança registraram a presença de Lucas 2 dias antes. Nenhuma imagem mostrava sua saída. A polícia interrogou vizinhos e colegas de trabalho, mas o caso parecia sem direção. Foi então que uma informação mudou tudo. Um entregador afirmou ter visto uma mulher parecida com Camila próxima ao prédio de Lucas, por volta das 2 da manhã do dia 14. Ela parecia nervosa e segurava um envelope pardo. A coincidência levantou novas dúvidas, principalmente porque Camila continuava desaparecida. O detetive responsável pelo caso, Marcelo Albuquerque,
Descreveu a situação como um quebra-cabeça sem bordas. Havia fragmentos, um pendrive sumido, um vídeo sem origem, uma mulher misteriosa e um homem desaparecido. Mas nenhuma peça se encaixava. A cada dia que passava, a esperança da família diminuía. Dona Helena passou a visitar a delegacia todos os dias, com o olhar cansado e as mãos trêmulas, repetindo a mesma pergunta: "Vocês têm alguma notícia do meu filho?" E, enquanto a cidade seguia seu ritmo, as noites em Fortaleza pareciam mais longas, mais pesadas, como se carregassem o eco de um segredo não revelado. O nome de Lucas Mendonça começava a se tornar mais um entre tantos desaparecidos de 2018, mas algo naquele caso ainda chamava a atenção. A sensação de que alguém estava observando cada passo da investigação, como se soubesse exatamente o que a polícia descobriria a seguir. Se você gosta de histórias reais cheias de mistério e investigação, aproveite para se inscrever no canal agora e não perder a próxima parte deste caso, que só fica mais sombrio a cada detalhe revelado. Naquela semana, Fortaleza parecia tomada por uma atmosfera de tensão. O desaparecimento de Lucas Mendonça já não era apenas uma notícia isolada. Era um caso que mobilizava curiosos, internautas e até grupos amadores de investigação online. Vídeos com teorias pipocavam nas redes, e o nome Galpão Coral começava a ganhar um tom quase lendário entre os moradores. Alguns diziam que o local era usado por uma organização criminosa, outros afirmavam que servia de ponto para encontros secretos entre empresários e políticos. Nada comprovado, mas o suficiente para atiçar o medo coletivo. O detetive Marcelo decidiu retornar ao galpão acompanhado de uma pequena equipe forense. Era uma manhã nublada, e o ar tinha um cheiro de maresia e ferrugem. Ao cruzar o portão, ele sentiu a mesma sensação que Lucas descrevera em suas últimas mensagens. O ar pesado, o eco estranho, o silêncio quebrado apenas pelo som distante das gaivotas. No chão, entre a poeira e os destroços, um policial encontrou algo que havia passado despercebido na primeira vistoria. Uma corrente de prata com as iniciais LM gravadas. A confirmação veio pouco depois. Pertencia a Lucas. Mais ao fundo, atrás de um painel solto, descobriram um compartimento escondido. Dentro havia pastas, fotografias e anotações datadas desde 2015. Eram registros de pessoas, nomes, endereços, horários, perfis completos. Em algumas folhas, símbolos estranhos e frases enigmáticas. Ciclo interrompido. Não deixem o traço vazar. Marcelo percebeu que aquele material não era obra de um amador. Havia método, padrões e uma intenção clara de monitoramento. Enquanto a perícia recolhia os documentos, o detetive ouviu um barulho metálico vindo de um corredor lateral. Um dos agentes foi verificar e voltou pálido, pedindo que ele fosse ver por si mesmo. No chão, encostada contra a parede, havia uma mochila preta. Dentro, o celular de Lucas, descarregado, e uma caderneta de anotações. As primeiras páginas estavam preenchidas com cálculos e senhas, mas as últimas pareciam um diário fragmentado. Eles sabem onde estou. Se eu desaparecer, procurem por Camila. Ela tentou me avisar. Marcelo fechou o caderno, lentamente. O nome de Camila voltava a se destacar como o ponto mais enigmático do caso. A polícia pediu acesso ao histórico bancário e telefônico dela, e foi aí que um novo detalhe surgiu. Na noite anterior ao desaparecimento de Lucas, Camila recebeu uma transferência considerável de uma conta desconhecida. O valor, R$30 mil. O remetente, um homem chamado Rodrigo Sampaio, empresário do ramo de segurança digital, conhecido por seus contratos com órgãos públicos e sua influência discreta nos bastidores de Fortaleza. O nome acendeu um alerta imediato. Rodrigo já havia sido mencionado em investigações sobre fraudes e espionagem corporativa, mas nada havia sido provado. Era o tipo de homem que sempre parecia um passo à frente, cercado por advogados e contatos poderosos. Quando questionado pela polícia, ele negou conhecer Lucas, mas admitiu ter contratado Camila para serviços técnicos de rotina. Sua expressão calma, no entanto, não convencia Marcelo. Enquanto o caso avançava, Dona Helena começou a receber mensagens anônimas. Elas vinham de números diferentes, sempre com o mesmo teor. Seu filho sabia demais. No começo, ela pensou ser crueldade de estranhos, mas ao mostrar as mensagens ao detetive, ele percebeu que havia nelas códigos numéricos que se repetiam, os mesmos encontrados nas anotações de Lucas.
Parecia um tipo de comunicação cifrada, como se alguém tentasse deixar pistas sem se expor. Na tentativa de decifrar o código, a equipe forense analisou os padrões e descobriu algo que ninguém esperava. Os números correspondiam a coordenadas de GPS, apontando para uma área isolada na Praia do Futuro. Era um terreno baldio, cercado por contêineres enferrujados e entulho, mas que, segundo registros antigos, havia pertencido à empresa de Rodrigo Sampaio. Marcelo decidiu agir rapidamente. Naquela noite, a equipe se deslocou até o local. O vento soprava forte, levantando areia e dificultando a visão. As lanternas cortavam a escuridão em feixes trêmulos, e o som distante das ondas parecia amplificar o suspense. Ao se aproximarem de um dos containers, o cheiro metálico no ar denunciou algo terrível. Um dos policiais recuou, com a voz embargada. Tem algo aqui dentro. Quando abriram a porta, o facho de luz revelou uma cena que ninguém esqueceria. Manchas secas no chão, uma camisa cinza, ao lado, uma câmera quebrada. O silêncio que se seguiu era quase físico. Marcelo respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Ele sabia que aquele achado mudaria o rumo da investigação. E, pela primeira vez, a esperança de encontrar Lucas com vida começou a desaparecer. O container foi isolado imediatamente. A equipe da perícia trabalhou durante horas na madrugada, recolhendo amostras e registrando cada detalhe. As manchas no chão foram confirmadas como sangue humano, e a análise preliminar indicava compatibilidade com o DNA de Lucas Mendonça. A camisa cinza também era dele, a mesma que usava no dia em que desapareceu. O clima era pesado, e o som distante do mar batendo nas pedras parecia se confundir com o murmúrio tenso dos agentes. Marcelo, observando tudo de braços cruzados, sentia que finalmente o caso revelava seu lado mais sombrio. No canto do container, a câmera quebrada ainda guardava o cartão de memória intacto. Ao visualizar o conteúdo, a equipe descobriu uma sequência de vídeos gravados por Lucas na noite em que esteve no galpão. As imagens mostravam ele caminhando pelos corredores escuros, narrando em voz baixa o que via. Em determinado momento, ele dizia: "Acho que encontrei algo. Parece um arquivo de vigilância." Logo depois, um som metálico ecoava, a imagem tremia, e a gravação terminava abruptamente com uma voz masculina dizendo: "Ele viu demais." Essas palavras ecoaram na mente de Marcelo por dias. Ele revisou o vídeo inúmeras vezes, tentando identificar a voz, mas o som era distorcido. Ainda assim, algo chamava a atenção: o sotaque carregado, típico da região central de Fortaleza, e uma leve rouquidão. Ele comparou o áudio com depoimentos já gravados, até perceber uma semelhança perturbadora. A voz lembrava a de Rodrigo Sampaio. A polícia solicitou um mandado de busca na residência e nos escritórios do empresário. Em meio a equipamentos eletrônicos e documentos confidenciais, encontraram um servidor com sistema de vigilância avançado. Nos arquivos recuperados, havia vídeos de várias pessoas sendo observadas, inclusive Camila e Lucas. Algumas gravações datavam de meses antes do desaparecimento. Era espionagem em larga escala. Rodrigo, no entanto, não estava em lugar algum. Havia fugido na noite anterior, deixando para trás apenas rastros de destruição digital e uma conta bancária zerada. Enquanto isso, uma nova testemunha surgiu. Um segurança noturno que trabalhava próximo ao Galpão Coral afirmou ter visto Rodrigo e Camila juntos na noite do dia 12 de outubro, entrando em um carro preto. Segundo ele, Camila parecia nervosa, e Rodrigo segurava algo que parecia um pendrive. Essa informação lançava uma nova luz sobre os acontecimentos. Talvez Camila estivesse sendo coagida desde o início. Marcelo começou a reconstruir a cronologia dos fatos. Camila teria recebido o pendrive de Rodrigo, temendo o conteúdo, passou o dispositivo a Lucas para protegê-lo. Rodrigo descobriu e mandou segui-lo, o que explicaria a moto misteriosa vista por testemunhas. O desaparecimento de Lucas teria sido uma tentativa desesperada de silenciar o que o pendrive revelava: provas de espionagem corporativa, suborno e possivelmente assassinatos. Mas ainda faltava uma peça essencial. Onde estava Camila? A busca se intensificou. No dia 18 de outubro, um corpo foi encontrado nas margens do rio Cocó, parcialmente submerso e em avançado estado de decomposição. Pelas roupas e pelos pertences, tudo indicava ser ela. A confirmação veio com o exame de DNA. O caso,
que já era trágico, tornava-se agora ainda mais obscuro. Na autópsia, o legista constatou que Camila havia morrido por asfixia mecânica, provavelmente entre os dias 13 e 14 de outubro, exatamente no período do desaparecimento de Lucas. A polícia concluiu que ela tentou fugir e foi silenciada. Dentro do bolso da jaqueta da vítima, encontraram um bilhete protegido por plástico. Ele tem o resto. Confie em quem vier de azul. Uma mensagem enigmática que deixava Marcelo inquieto. Quem vier de azul. O detetive repetia a frase em voz baixa, sem entender. Passou noites tentando decifrar o sentido até perceber um detalhe curioso. Uma das empresas de Rodrigo se chamava Blue Data Security, e todos os funcionários usavam uniformes azul escuros. Talvez Camila se referisse a alguém interno, um possível informante que poderia ajudá-los a encontrar o resto das provas. Decidido a seguir a pista, Marcelo convocou a imprensa para uma coletiva, revelando parte das descobertas. Disse que o caso Lucas Mendonça estava ligado a uma rede de espionagem digital e corrupção empresarial, prometendo levar os culpados à justiça. A reação foi imediata. Manchetes, debates e uma onda de indignação popular. Mas, nos bastidores, ele sabia que se aproximava de algo perigoso demais. Rodrigo Sampaio ainda estava solto, e agora, sentindo-se encurralado, poderia fazer qualquer coisa. Fortaleza, naquele fim de semana, parecia respirar medo. A cidade seguia o ritmo do vento, das ondas, dos ruídos noturnos, mas por trás da fachada luminosa da orla, escondia-se um segredo que crescia, denso como a escuridão que vinha do mar. E Marcelo sabia que, antes de o caso se encerrar, mais sangue seria derramado. Na noite seguinte, Marcelo estava em casa revendo as gravações do caso, quando recebeu uma ligação anônima. A voz era feminina, trêmula, e parecia falar de um lugar abafado. Você não me conhece, mas eu sei onde Rodrigo está. Ele está tentando sair da cidade. Venha sozinho. Leve apenas um carro descaracterizado. Eu te direi o local. Antes que ele pudesse responder, a ligação caiu. O número não pôde ser rastreado. Por instinto, ele sabia que aquela poderia ser a única chance de chegar ao homem que todos procuravam. Um endereço enviado minutos depois apontava para um depósito industrial desativado em Messejana, afastado do centro. Marcelo preparou-se com cautela. Vestiu uma jaqueta escura, desligou o celular pessoal e levou apenas um rádio de comunicação. Ao chegar, o local estava mergulhado na penumbra. A lua refletia em poças d'água no chão rachado, e o som de metal batendo contra o vento ecoava por toda a estrutura. O silêncio ali era tão denso que parecia ouvir os próprios batimentos cardíacos. Do lado de dentro, as sombras formavam desenhos estranhos nas paredes. Marcelo apontou a lanterna e viu marcas de pegadas recentes, indo em direção ao corredor central. Quando dobrou a esquina, ouviu um estalo seco. A luz tremeu. Um vulto atravessou o fim do corredor. Ele puxou a arma, a respiração contida, e seguiu com passos lentos. O cheiro de mofo e óleo queimado tornava o ar quase irrespirável. Então, uma voz ecoou do escuro. Detetive Marcelo, eu sabia que você viria. Era Rodrigo. Sua silhueta emergiu lentamente da escuridão. Terno amarrotado, rosto pálido, o olhar calmo e calculista. Ele não parecia fugindo, parecia preparado. Você não entende, Marcelo. O que Lucas descobriu era maior do que nós dois. Ele encontrou o que não devia. O detetive manteve a arma apontada, sem recuar. Onde ele está? Perguntou, com firmeza. Rodrigo deu um leve sorriso e respondeu. Depende do que você quer encontrar. O corpo dele ou a verdade. O silêncio que se seguiu foi cortado por um som distante, pneus rangendo na entrada. Marcelo se virou instintivamente. Mas quando olhou de volta, Rodrigo havia sumido. O detetive correu até o pátio. Mas a única coisa que encontrou foi um carro preto arrancando em alta velocidade, os faróis desaparecendo na escuridão. No chão, algo chamava a atenção. Um envelope caído. Dentro, um pendrive idêntico ao descrito por Lucas semanas antes, com uma etiqueta escrita à mão. Parte 2. De volta à delegacia, Marcelo pediu à equipe de perícia que copiasse o conteúdo imediatamente. O arquivo continha documentos e gravações que confirmavam o envolvimento de Rodrigo em espionagem corporativa, manipulação de dados públicos e pagamento de subornos.
Mas o que mais assustava era uma série de vídeos internos mostrando experimentos ilegais de vigilância facial. Centenas de rostos catalogados sem autorização, incluindo o de Lucas, de Camila e de vários funcionários públicos. Entre os arquivos, havia um vídeo marcado com o nome Projeto Coral. Ao abrir, Marcelo viu Rodrigo discursando diante de uma pequena plateia, em uma sala escura. Ele falava sobre criar uma sociedade transparente, onde ninguém pudesse esconder nada. O público o aplaudia. E, ao fundo, no canto da gravação, um rosto que o detetive reconheceu imediatamente. Lucas Mendonça. Ele estava lá, assistindo. O registro era de 2 meses antes do desaparecimento. Essa revelação mudou tudo. Lucas não apenas descobrira os crimes. Ele havia feito parte do projeto no início, sem saber sua verdadeira natureza. Provavelmente trabalhou para Rodrigo em uma fase inicial, acreditando estar desenvolvendo um sistema de segurança para órgãos públicos. Quando percebeu o uso criminoso da tecnologia, tentou sair e expor a verdade, tornando-se alvo da organização. Camila, ao descobrir, tentou ajudá-lo, mas pagou o preço com a vida. Marcelo agora tinha provas suficientes para acionar a Polícia Federal. Mas Rodrigo era astuto, e o cerco precisava ser feito com precisão. Nas horas seguintes, equipes foram distribuídas por toda Fortaleza, monitorando aeroportos, rodovias e o porto. Era questão de tempo até ele cometer um erro. Ainda assim, Marcelo sentia que havia algo que escapava, um detalhe escondido nas entrelinhas, algo que Lucas tentará avisar. Foi então que ele se lembrou do bilhete encontrado com Camila. Confie em quem vier de azul. A frase ressoou novamente em sua mente. Marcelo começou a revisar o material do Projeto Coral e percebeu que, em várias imagens, havia um funcionário com um uniforme azul que nunca era identificado. Sempre de costas, sempre próximo de Rodrigo. Ele ampliou um dos vídeos e travou a imagem. O crachá refletia o nome Arthur M. Um funcionário que, segundo os registros, desaparecera no mesmo período que Lucas. Essa nova pista reacendeu a esperança. Talvez Arthur tivesse sobrevivido. Talvez ele fosse a chave para encontrar o corpo de Lucas. Ou, quem sabe, o próprio Lucas tivesse conseguido escapar e estivesse tentando se comunicar por meio desses códigos. De uma forma ou de outra, o fim do mistério estava mais próximo. Marcelo deixou o porto já de madrugada, o HD e a carta de Lucas guardados como relíquias. A chuva começava a cair fina, refletindo as luzes amareladas da cidade. Ele sentia o corpo cansado, mas a mente fervilhava. De volta à delegacia, colocou o HD no computador central da perícia. O sistema demorou alguns segundos para reconhecer o dispositivo. Então, centenas de pastas surgiram na tela, todas criptografadas. No topo, uma única instrução em letras maiúsculas: senha, Camila. O detetive ficou em silêncio por alguns segundos, engolindo em seco. Digitou o nome. A tela piscou. Acesso concedido. Dentro, havia vídeos, documentos e transcrições de reuniões. Eram provas definitivas da existência de uma rede de espionagem e extorsão comandada por Rodrigo Sampaio, mas com ramificações em diferentes esferas: políticos, empresários e até agentes públicos. Em uma das pastas, um arquivo se destacava: prova_final.mp4. Marcelo clicou. O vídeo mostrava um galpão escuro, o mesmo galpão coral. Rodrigo aparecia conversando com outro homem de terno, rosto parcialmente coberto. O áudio estava claro. Lucas sabe demais. A garota falhou. Resolva isso até domingo. O outro homem respondeu: deixe comigo. Ninguém vai encontrá-lo. Marcelo pausou o vídeo. Ampliou o rosto do segundo homem. Ajustou o contraste. Aos poucos, a imagem ficou mais nítida. O coração quase parou. Era Renato Barros, delegado adjunto da própria Polícia Civil de Fortaleza, colega de Marcelo há mais de 10 anos. A revelação caiu como um soco. Ele agora entendia por que tantas investigações haviam sido travadas, por que informações sumiam, e como Rodrigo conseguirá fugir tantas vezes. O inimigo estava dentro da própria força. Engolindo a raiva, Marcelo apagou o histórico de acesso e copiou o arquivo para um pendrive seguro. Sabia que, se Renato descobrisse, sua vida também estaria em risco. O plano era levar o material diretamente à Polícia Federal, na manhã seguinte, mas ele jamais imaginou que seria seguido.
Ao sair da delegacia, notou faróis o acompanhando à distância. Acelerou pelas ruas molhadas, tentando despistar o carro. O som do motor ecoava no asfalto úmido, e a cada esquina, os pneus derrapavam. O rádio da viatura chiava, captando ruídos de interferência. Na altura da Avenida Santos Dumont, o carro perseguidor tentou fechá-lo. Marcelo desviou, batendo contra um poste. O airbag explodiu, e o som ensurdecedor do impacto preencheu a noite. Ainda atordoado, ele pegou o pendrive e saiu mancando do carro. Olhou para trás. 2 homens de capuz se aproximavam. O detetive correu por um beco lateral. A respiração curta, o som dos passos atrás dele se misturando à chuva. Escapou por pouco, refugiando-se em uma loja abandonada. Ali, sentado no chão frio, respirou fundo e pensou no que Lucas escrevera. Confie em quem vier de azul. Era o único fio de esperança que lhe restava. Pegou o telefone e ligou para uma antiga aliada da Polícia Federal, a agente Patrícia Alencar, conhecida por seu uniforme azul escuro. Explicou tudo em poucas palavras. Em meia hora, ela estava a caminho com uma pequena equipe. Quando chegou, olhou-o com firmeza e disse: Marcelo, se o que você tem é real, acabamos de abrir guerra contra gente poderosa. Enquanto copiavam o conteúdo do HD e preparavam um dossiê, Patrícia percebeu algo mais. Um dos arquivos continha registros de movimentações financeiras recentes, com transferências vindas de contas no exterior. Todas terminavam no mesmo destinatário, uma empresa de fachada chamada Mendonça Tech Solutions. Marcelo arregalou os olhos. Esse era o nome que Lucas usava em projetos antigos de informática. Meu Deus! Ele ainda está vivo. Está mandando informações de fora, murmurou. O relógio marcava 3h12 da manhã quando Patrícia recebeu uma nova notificação, no sistema criptografado da PF. Um envio anônimo, com o mesmo padrão dos arquivos de Lucas. A mensagem dizia apenas: Rodrigo vai sair do país amanhã. Voo 217. Ele não viaja sozinho. Abaixo, uma foto em preto e branco de Rodrigo entrando em um carro. E ao volante, claramente visível, estava o delegado Renato Barros. No amanhecer de 20 de outubro de 2018, o aeroporto Pinto Martins virou o palco de uma das maiores operações da história recente da cidade. Agentes federais e policiais infiltrados cercaram discretamente a área de embarque internacional. Marcelo, ainda com o braço ferido, observava tudo de longe, escondido atrás de um pilar. O som dos alto-falantes misturava-se ao burburinho dos passageiros. E então, ele os viu, Rodrigo e Renato, caminhando lado a lado, passaportes em mãos. O momento parecia suspenso no tempo. Quando os dois se aproximaram do portão de embarque, Patrícia deu sinal. Agora. Agentes surgiram de todos os lados. Gritos, confusão, correria. Rodrigo tentou fugir, mas foi imobilizado. Renato sacou uma arma e atirou contra os policiais, ferindo um dos agentes. Marcelo avançou e o derrubou com um golpe seco. O som metálico da arma caindo no chão ecoou como o fim de uma era de silêncio. Presos, Rodrigo e Renato foram levados sob forte escolta. Mas o mistério ainda não havia terminado. Entre os documentos apreendidos com eles, havia uma única folha com uma frase escrita à mão. Ele ainda está entre nós. O pronome ecoava na mente de Marcelo. Ele. Lucas. Marcelo não descansou, nem por um segundo. A frase "ele ainda está entre nós" não saía da cabeça, e o detetive sabia que Lucas ainda poderia estar vivo, escondido em algum lugar da cidade. Com Rodrigo e Renato presos, a pressão agora era descobrir a localização do jovem antes que mais alguém se machucasse. Patrícia e Marcelo decidiram analisar novamente todos os vídeos e coordenadas deixados no HD, buscando padrões, datas e locais que pudessem revelar onde Lucas estava sendo mantido ou se havia conseguido escapar. Enquanto isso, Fortaleza acordava com notícias da prisão de Rodrigo e do delegado corrompido. A população estava atônita. O caso, que parecia ter se encerrado, agora ganhava contornos de um thriller quase cinematográfico. Em um dos arquivos de Lucas, Marcelo encontrou um mapa da cidade com marcações em vermelho, azul e preto. Uma das coordenadas coincidia com um antigo armazém próximo ao bairro Mucuripe. Era o mesmo bairro onde o Galpão Coral havia existido. Marcelo decidiu verificar o local pessoalmente. Chegando ao armazém, a estrutura estava abandonada, mas algo no chão chamou sua atenção.
pequenas pedras formando um caminho até um porão escondido sob tábuas. A porta estava parcialmente aberta, com sinais de arrombamento recente. O detetive respirou fundo, pegou sua lanterna e desceu lentamente, cada passo ecoando pelo espaço úmido e escuro. O cheiro de mofo e ferrugem impregnava o ar, misturado a algo mais metálico, quase nauseante. No fundo do corredor, algo brilhou à luz da lanterna. Uma pequena caixa metálica. Marcelo a abriu com cuidado e encontrou dentro um gravador e uma carta. O gravador ainda estava ligado. Ao apertar o play, a voz de Lucas soou, fraca mas firme. Se você está ouvindo isso, é porque chegou a hora. Eles não sabiam que eu estava preparado. Rodrigo e Renato podem ter sido pegos, mas há mais deles. Eu me escondi aqui, em Fortaleza, usando códigos que somente Marcelo entenderia. Confie nas coordenadas que deixei. Marcelo sentiu um misto de alívio e ansiedade. A gravação continha instruções detalhadas de como localizar Lucas, mas também avisava que a rede de Rodrigo tinha cúmplices ainda atuando na cidade. A cada passo, o detetive entendia que a vida do jovem dependeria de rapidez e precisão. As coordenadas levavam até um apartamento antigo no bairro Aldeota, não muito longe da residência inicial de Lucas. Ao chegar ao local indicado, Marcelo percebeu que a porta estava entreaberta. Ele entrou cautelosamente, o coração acelerado. O apartamento estava silencioso, mas sinais de ocupação recente eram evidentes. Garrafas de água, restos de comida e uma cama improvisada. Seguindo o rastro, ele encontrou Lucas no quarto dos fundos, sentado no chão, envolto em mantas, ainda abatido pela fome e pelo cansaço, mas vivo. Lucas! Exclamou Marcelo, aliviado. O jovem ergueu o rosto, olhos marejados, mas com um brilho de esperança. Marcelo, você chegou, disse com voz fraca. A emoção tomou conta do detetive, que rapidamente ajudou Lucas a se levantar, garantindo que ele fosse levado para um local seguro, onde pudesse se recuperar e fornecer todos os detalhes sobre a operação de Rodrigo e Renato. Durante a reconstrução dos fatos, Lucas contou como fora mantido escondido por dias em diferentes lugares da cidade, sempre em silêncio, monitorando Rodrigo e seus cúmplices. Ele havia usado seus conhecimentos em informática para criar códigos e sinais que somente Marcelo poderia entender, garantindo que, no momento certo, seria encontrado sem alertar os criminosos restantes. A polícia começou então a operar em uma segunda fase, baseada nas informações de Lucas. Agentes infiltraram-se em empresas de fachada, apartamentos e depósitos suspeitos, desmantelando a rede de espionagem e corrupção que Rodrigo havia organizado. Diversos cúmplices foram presos, e documentos cruciais foram recuperados, incluindo registro de transferências, vídeos e arquivos que provavam toda a operação ilegal. Por fim, com Lucas seguro, Rodrigo e Renato presos, e a rede desmantelada, Marcelo e Patrícia realizaram uma coletiva de imprensa. A cidade de Fortaleza respirou aliviada, mas a lembrança das noites tensas, dos segredos e do medo que pairava sobre todos ainda permanecia viva. Lucas, finalmente, podia retomar sua vida, consciente de que havia sobrevivido a algo muito maior do que ele jamais imaginara. Nos dias seguintes, Lucas passou por exames médicos e sessões de acompanhamento psicológico. O trauma físico e emocional ainda era profundo, mas ele se sentia aliviado por estar livre. Fortaleza, por sua vez, começava a lidar com as consequências do caso. A população acompanhava atentamente as reportagens sobre Rodrigo Sampaio e Renato Barros, chocada com o envolvimento de figuras influentes no esquema de espionagem e extorsão. Nas ruas, moradores comentavam sobre o milagre de Lucas ter sobrevivido e sobre o impacto que a verdade causaria na cidade. Marcelo organizou todos os arquivos e provas entregues por Lucas para enviar à Polícia Federal. Cada gravação, cada transação financeira e cada coordenada documentada seria crucial para fechar o caso definitivamente. Ele sabia que a mídia poderia gerar uma pressão social positiva, mas também precisava garantir a integridade de Lucas, que ainda estava vulnerável. O detetive passou longas horas revisando cada detalhe, certificando-se de que nada passasse despercebido. Enquanto isso, Rodrigo Sampaio e Renato Barros foram levados para presídios de segurança máxima, com escolta reforçada. Ambos foram indiciados por uma série de crimes: sequestro, corrupção, extorsão, vigilância ilegal e associação criminosa. A justiça começou a seguir seu curso,
Mas Marcelo sabia que não bastava prender os líderes. Era preciso desmontar toda a rede que havia operado durante meses em Fortaleza. Lucas, aos poucos, começou a ajudar a polícia na reconstrução dos passos de Rodrigo. Ele apontou locais onde informações e equipamentos eram escondidos, descreveu sistemas de segurança, identificou cúmplices e detalhou o funcionamento do projeto Coral. Cada revelação ajudava a polícia a fechar lacunas, revelando que o alcance do esquema era maior do que se imaginava. Em uma das reuniões estratégicas, Marcelo e Patrícia analisaram uma série de e-mails criptografados enviados por Lucas de suas escondidas localizações. Eles continham senhas, coordenadas e datas. Seguindo as instruções, conseguiram localizar mais documentos, HDS e pendrives escondidos em armazéns e apartamentos abandonados. Cada descoberta era um passo crucial para garantir que a operação de Rodrigo fosse completamente revelada. Fortaleza observava o desenrolar do caso com apreensão e expectativa. Nos bairros, a história de Lucas se espalhou como alerta e inspiração. Jovens e adultos comentavam sobre coragem, inteligência e resiliência diante de um perigo quase invisível. Para muitos, o caso se tornou símbolo de que a verdade poderia prevalecer, mesmo quando ameaçada por poderosos e influentes. Enquanto Lucas se recuperava, Marcelo e Patrícia começaram a organizar um relatório completo para a imprensa e para a Justiça Federal. Cada detalhe precisava ser exato, cada prova corretamente catalogada. Rodrigo e Renato, embora presos, ainda tentavam proteger cúmplices e apagar rastros. Era uma corrida contra o tempo para garantir que todos os envolvidos fossem identificados e responsabilizados. O detetive percebeu que, além das provas, havia algo mais que precisava ser transmitido. A história de Lucas precisava ser conhecida, para que outras pessoas entendessem quão longe alguém iria para proteger a própria vida e expor a verdade. Decidiram criar um registro público, cuidadosamente redigido, explicando a operação, os perigos e os métodos usados por Rodrigo e sua rede. Lucas, apesar do cansaço e do medo, aceitou contar sua história. Ele sabia que era a única forma de impedir que crimes semelhantes continuassem acontecendo. Em suas palavras, havia dor, coragem e determinação. Ele descreveu cada momento em que sentiu que sua vida poderia acabar, cada instante em que confiou em Marcelo, cada tentativa de manipulação de Rodrigo e Renato, e como a tecnologia havia sido usada como arma contra inocentes. No fim daquele mês, após semanas de investigação intensa e coordenação entre as forças policiais, Fortaleza finalmente viu a prisão completa de todos os envolvidos na rede de espionagem. Rodrigo e Renato permaneciam detidos, Lucas estava seguro, e a cidade respirava um pouco mais tranquila. Mas a lembrança da tensão, do medo e do mistério ainda pairava sobre a orla, lembrando que a linha entre segurança e perigo muitas vezes é mais tênue do que se imagina. Com Rodrigo e Renato sob custódia, a Polícia Federal concentrou esforços em rastrear os últimos cúmplices da rede. Muitos eram funcionários de empresas de fachada ou prestadores de serviços contratados para espionagem e vigilância. Cada captura revelou mais provas, e-mails criptografados, gravações, transferências bancárias e até agendas físicas com contatos secretos. Fortaleza parecia assistir, quase incrédula, a desmontagem de uma teia que operava sob a superfície da cidade há meses, envolvendo desde empresários até figuras públicas. Lucas, agora mais confiante, começou a colaborar com entrevistas e relatórios, explicando detalhes do projeto Coral e a maneira como Rodrigo manipulava informações e pessoas. Ele indicou locais escondidos, arquivos criptografados e sistemas de monitoramento que ainda não haviam sido descobertos. Cada descoberta acrescentava clareza ao caso e fortalecia as acusações contra os líderes da organização. Enquanto isso, Marcelo começou a organizar uma operação final para coletar evidências diretas contra Rodrigo e Renato em suas celas. O plano envolvia a interceptação de comunicações monitoradas, coleta de documentos enviados de dentro do presídio e vigilância disfarçada. Cada passo era coordenado para garantir que nenhuma tentativa de destruição de provas fosse possível. O risco era alto, mas a recompensa valia uma chance de encerrar o caso definitivamente. No apartamento seguro de Lucas, ele e Marcelo revisaram novamente o conteúdo dos HDS e pendrives. Entre eles, encontraram registros de um encontro planejado por Rodrigo, marcado para o dia 25 de outubro,
onde ele tentaria recuperar parte do material que Lucas havia escondido. Marcelo percebeu que aquele seria o momento ideal para capturar provas irrefutáveis contra o criminoso. A equipe montou um esquema de vigilância próximo à residência de um dos cúmplices conhecidos de Rodrigo. Com câmeras ocultas e agentes disfarçados, conseguiram monitorar a movimentação. Na noite do encontro, Rodrigo apareceu acompanhado de 2 homens, tentando recolher os documentos. As gravações capturaram toda a ação, incluindo diálogos e detalhes de suas intenções criminosas. Os registros obtidos no local foram enviados imediatamente à Polícia Federal. Cada palavra dita por Rodrigo, cada instrução para os cúmplices, serviu como prova sólida para processos criminais. O cerco estava completo. Não havia mais espaço para fuga. Rodrigo, já fragilizado pela prisão anterior, agora tinha evidências irrefutáveis contra si. Enquanto isso, Lucas começou a reconstruir sua rotina. Apesar do trauma, ele retomou contato com familiares e amigos, contando sua experiência e ajudando autoridades a entender melhor os riscos do Projeto Coral. Ele se tornou um símbolo de resistência, coragem e sobrevivência, sendo reconhecido pela imprensa e por cidadãos que acompanharam de perto o caso. Marcelo e Patrícia, após semanas de trabalho intenso, conseguiram montar o relatório final do caso, contendo provas detalhadas, gravações, transações financeiras e documentação completa de toda a operação criminosa. O documento foi enviado à Justiça Federal, garantindo que Rodrigo, Renato e todos os cúmplices fossem processados com base em evidências concretas. O impacto do caso reverberou em Fortaleza. A cidade, conhecida por sua orla movimentada e rotina intensa, passou a se sentir mais vigilante, consciente de que crimes sofisticados poderiam acontecer sob a superfície tranquila da vida cotidiana. Ao mesmo tempo, houve uma sensação de justiça sendo cumprida, mesmo que as marcas do trauma permanecessem. No fim de outubro, em uma coletiva de imprensa, Marcelo, Patrícia e Lucas contaram a história à população. Relataram o desaparecimento, o sequestro, a espionagem e a rede criminosa que operava na cidade. Foi um momento de alívio, mas também de reflexão. Os perigos estavam expostos, e a coragem de Lucas ajudou a salvar muitas vidas e impedir que a corrupção continuasse. Com o caso oficialmente encerrado, Lucas começou a se reintegrar à sua vida cotidiana. Embora ainda abalado emocionalmente, ele retomou seu trabalho em tecnologia da informação, agora voltado para a segurança digital ética, ajudando empresas a se protegerem de ataques e espionagem. Fortaleza, por sua vez, passou a prestar mais atenção à vigilância digital e à proteção de dados, influenciada diretamente pelo impacto do Projeto Coral e pelo exemplo de Lucas. Marcelo continuava supervisionando os desdobramentos do caso, garantindo que Rodrigo e Renato enfrentassem todos os processos. Ambos estavam agora detidos em presídios de segurança máxima, com medidas extras para impedir qualquer tipo de comunicação com cúmplices ainda ativos. A justiça caminhava de forma lenta, mas constante. Rodrigo e Renato estavam isolados, e as provas colhidas eram irrefutáveis. Lucas, mesmo com o trauma, decidiu compartilhar parte de sua experiência em palestras e entrevistas, alertando jovens e profissionais de tecnologia sobre os riscos de manipulação, espionagem e vulnerabilidades em sistemas de informação. Sua história virou referência para jornalistas, estudantes e autoridades, e ele passou a receber convites para participar de conferências de cibersegurança. Enquanto isso, Marcelo começou a treinar novos detetives da Polícia Civil, usando o caso como estudo de investigação, análise de pistas e estratégia em crimes complexos. Ele enfatizava a importância de detalhes pequenos, como um pendrive esquecido, coordenadas cifradas ou mensagens aparentemente inocentes, que poderiam mudar toda a investigação. Apesar da vitória, havia lembranças persistentes de noites de tensão e perseguições pelas ruas de Fortaleza. Lucas frequentemente se lembrava do frio do container, das gravações escondidas e da sensação de estar sendo observado constantemente. Essas memórias, embora dolorosas, serviam como motivação para que ele ajudasse a expor e prevenir crimes semelhantes. Rodrigo Sampaio, mesmo preso, ainda tentava minar o sistema judicial, usando advogados e contatos, mas cada movimento era monitorado de perto. Marcelo, Lucas e Patrícia colaboravam com a Justiça Federal, garantindo que não houvesse falhas e que todos os cúmplices fossem processados corretamente.
O controle da rede criminosa agora estava completamente fora de seu alcance. Em Fortaleza, a população finalmente começou a respirar com mais tranquilidade. Mas a história se tornou uma lição permanente. Escolas e universidades incluíram discussões sobre ética digital e segurança, usando o caso de Lucas como exemplo. O medo e a tensão cederam espaço para conscientização, prevenção e conhecimento. Lucas continuou a manter contato com Marcelo e Patrícia. Apesar de ter passado por momentos extremos de perigo, o vínculo formado durante a investigação se tornou uma amizade duradoura. Eles se encontravam regularmente para discutir casos semelhantes e compartilhar informações sobre segurança digital, mantendo-se atentos a possíveis ameaças na cidade. A mídia local acompanhou de perto cada julgamento, cada prisão e cada condenação. Rodrigo e Renato receberam penas severas, e os cúmplices restantes foram condenados com base nas provas reunidas. Fortaleza finalmente se sentia segura novamente, sabendo que a cidade tinha sobrevivido a uma rede sofisticada de crimes e corrupção. O caso de Lucas Mendonça, embora marcado por medo e sofrimento, terminou como uma vitória da justiça, coragem e resiliência. Ele se tornou símbolo de resistência, um jovem que sobreviveu a um sistema perigoso e conseguiu expor a verdade, ensinando à cidade que, mesmo nos momentos mais sombrios, a coragem e a ética podem prevalecer. Com Rodrigo e Renato definitivamente presos e todos os cúmplices identificados, Fortaleza finalmente pôde respirar aliviada. A cidade retomava seu ritmo habitual, mas as marcas do projeto Coral permaneciam. Ruas, praças e avenidas continuavam as mesmas, mas os moradores agora olhavam para elas com uma consciência diferente. Sabiam que o perigo podia estar escondido por trás de rostos aparentemente comuns e empresas aparentemente legítimas. Lucas, agora seguro, passou a focar em reconstruir sua vida. Ele alugou um pequeno apartamento na praia de Iracema, próximo ao mar, onde podia observar as ondas e sentir que, aos poucos, recuperava o controle sobre seu destino. A rotina diária, café, caminhada, trabalho em segurança digital, tornou-se um bálsamo, um modo de reencontrar normalidade após meses de tensão e medo constante. Marcelo continuava acompanhando o caso, mas agora com outro olhar. Além de investigativo, havia um cuidado paternal. Ele sabia que Lucas precisava de apoio, não apenas como vítima, mas como testemunha-chave. As sessões de orientação e a proximidade constante do detetive garantiram que o jovem não se sentisse sozinho diante do trauma vivido. As condenações de Rodrigo e Renato serviram como marco para a justiça cearense. Rodrigo recebeu pena máxima por sequestro, extorsão e crimes digitais, enquanto Renato, mesmo sendo um delegado, foi condenado por corrupção e cumplicidade nos crimes. O caso tornou-se referência nacional sobre espionagem, corrupção e a importância de protocolos de segurança digital, sendo estudado em faculdades de Direito e Tecnologia da Informação. Lucas, sentindo-se finalmente seguro, começou a colaborar com programas de prevenção de crimes digitais, orientando empresas e jovens sobre riscos de dados pessoais e corporativos. Cada palestra, cada conversa, era uma forma de transformar o trauma em aprendizado, garantindo que sua experiência servisse para proteger outros. Marcelo, por sua vez, manteve-se vigilante. Ele sabia que a cidade nunca mais seria exatamente a mesma, mas estava satisfeito em ver que a coragem de Lucas e o trabalho das forças de segurança haviam prevalecido. Entre cafés na delegacia e reuniões estratégicas, ele ainda revivia mentalmente cada detalhe da investigação, garantindo que nenhuma falha fosse esquecida. Fortaleza, agora mais consciente da vulnerabilidade digital e da presença de crimes sofisticados, passou a adotar medidas de segurança mais rígidas. Empresas reforçaram sistemas, órgãos públicos passaram a exigir protocolos mais detalhados, e a população aprendeu, da forma mais difícil, a importância da vigilância constante em uma era tecnológica. O vínculo entre Lucas e Marcelo se fortaleceu. Além da amizade, havia um respeito profundo. Lucas sabia que sua vida fora salva pelo trabalho incansável do detetive, e Marcelo reconhecia no jovem uma força e inteligência fora do comum. Juntos, passaram a monitorar casos menores, prevenindo que situações semelhantes ocorressem novamente. Meses depois, Lucas recebeu um convite para participar de um documentário sobre seu caso. Ele aceitou, não apenas para contar sua história,
mas para alertar outras cidades sobre os riscos da espionagem corporativa e da manipulação digital. Sua narrativa era agora uma ferramenta de conscientização, mostrando que coragem, inteligência e ética podiam vencer mesmo contra redes criminosas sofisticadas. No fim, a história de Lucas Mendonça se encerrou com justiça, mas também com uma lição duradoura. Em uma cidade cheia de mistérios e perigos invisíveis, a verdade, a coragem e a resiliência sempre encontrariam uma maneira de prevalecer. Rodrigo e Renato foram desmascarados. Lucas estava seguro. E Fortaleza, embora marcada, continuava a viver, agora mais vigilante e consciente. A cidade e seus habitantes aprenderam que, mesmo diante das sombras mais densas, a luz da justiça sempre pode surgir. O caso estava oficialmente encerrado, mas a memória dos eventos permaneceria como um lembrete de que a coragem individual e o trabalho coletivo podem enfrentar até as mais complexas teias de crime e corrupção.